Olha, hoje a gente vai mergulhar em um assunto sério, uma das doenças mais perigosas e, sabe, bem sorrateiras que podem pegar os nossos gatos. É como um inimigo que age escondido, um verdadeiro assassino silencioso, que quando a gente descobre, muitas vezes já é tarde demais. E a pergunta é essa mesmo, bem direta, porque a ameaça também é. A gente está falando de um parasita, uma coisinha microscópica que consegue levar um gato super saudável à beira da morte em, tipo, questão de semanas. Então vamos lá, vamos juntos montar o perfil desse inimigo para entender com o que estamos lidando. Pois é, e tá aí ele. Olha só, o que parece um simples pontinho dentro de uma hemácia, né, uma célula do sangue, na verdade é o causador de uma doença, assim, devastadora. É um invasor que se multiplica quietinho, sem fazer barulho, e a simples presença dele ali já é um sinal de perigo extremo, iminente. Ok? Então vamos entender isso a fundo. Essa ameaça toda tem um nome, é a citoxizonose felina. E claro, o primeiro passo para conseguir lutar contra qualquer coisa é entender exatamente o que é, né? E olha que interessante, a história dessa doença nem é tão antiga assim. Ela foi descrita pela primeira vez lá em 1976. Foi quando uns pesquisadores perceberam um padrão, uma doença muito rápida e fatal em gatos que apareciam com febre, muito apáticos, sabe? E com a pele amarelada, a icterícia. Desde que descobriram isso, ela virou um ponto de preocupação gigante na medicina veterinária. Mas então, quem é o responsável por essa bagunça toda? Quem causa essa devastação? Para a gente poder lutar contra o inimigo, a gente precisa saber quem ele é, dar um nome aos bois, certo? O nome do culpado é Citauson felis. Ele é um protozoário, ou seja, um organismo de uma célula só, e ele faz parte de uma família bem infame de parasitas do sangue. Só isso já dá uma pista, e uma pista bem importante sobre o quão perigoso ele é e como ele age. E o que a gente vê aqui é genial para entender como ele ataca. É um ataque em duas frentes, pensa só. Primeiro tem a fase nos tecidos. Nela, o parasita cria uns aglomerados enormes, chamados de esquizontes, dentro das células de defesa do gato. E eles ficam tão grandes, mas tão grandes, que podem literalmente entupir os vasos sanguíneos. Imagina o estrago. Aí, numa segunda fase, ele solta tipo uns soldadinhos menores, os piroplasmas, que saem para invadir as hemácias, as células vermelhas do sangue. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra direitinho o que os veterinários buscam no microscópio. É a prova do crime, a evidência visual do ataque. Essa forma que parece um anel de cinete, sabe? É a assinatura clássica do parasita, nessa segunda fase dele, ali escondido bem dentro das células que deveriam estar levando oxigênio pelo corpo todo. Ok, mas como é que esse invasor microscópico consegue entrar no corpo do gato? A resposta, olha só, está em outro parasita que a gente conhece muito bem. Pois é, o principal vetor, o grande vilão que carrega o Cytoxos felis de um lado para o outro é o carrapato. Basta uma única picada de um carrapato que esteja infectado para injetar o parasita direto na corrente sanguínea do gato. E pronto, o estrago começa. Existem outras formas bem mais raras, tipo transfusão de sangue ou até da mãe para o filhote, que também são possibilidades em estudo. Então vamos acompanhar essa invasão passo a passo, para ficar bem claro. Tudo começa lá no carrapato, né? Quando ele pica o gato, o parasita entra e vai direto se instalar nas células de defesa. Ali, ele se multiplica, mas se multiplica muito, em massa. Essa multiplicação toda libera uma nova onda de invasores, que são os merozoítos. E aí eles partem para o alvo final, as hemácias. É um ciclo, nossa, terrivelmente rápido e vicioso. E com o corpo do gato transformado nesse campo de batalha, não demora muito para que os sinais externos da infecção comecem a aparecer. E, olha, eles são bem alarmantes. O ponto principal aqui é a rapidez e a gravidade dos sintomas. Pensa bem, tudo começa com uma febre lá no teto, coisa de 41 graus ou mais. Logo em seguida, o gato fica deprimido, não quer comer. Aí vem a icterícia, aquele amarelão, que já é um sinal de que o fígado está sofrendo. E a respiração fica difícil. Nos estágios finais é terrível. O animal pode até vocalizar de dor, um pouco antes da temperatura do corpo dele despencar. E se por fora já é ruim, por dentro o estrago é ainda maior. A destruição das hemácias causa anemia, claro. Aqueles aglomerados de parasitas, os esquizontes, começam a bloquear o fluxo de sangue para órgãos que são vitais, como pulmões, fígado. O baço, coitado, numa tentativa desesperada de lutar contra a infecção, incha, aumenta de tamanho. O corpo do animal está literalmente entrando em colapso. Então, para ter certeza, o diagnóstico final depende de encontrar a prova do crime, achar o parasita na lâmina de sangue, como a gente viu naquelas imagens. Isso só mostra o qual sorrateira essa doença é.
A confirmação depende de achar esse inimigo minúsculo no meio de um oceano de milhões de células. Tá, mas com um ataque tão rápido e tão severo assim, qual é a chance real de um gato sobreviver a isso? Vamos ver agora como essa luta se desenrola. 2 a 3 semanas. Esse é o tempo. Para a maioria dos gatos, o período entre ser infectado e a morte é só isso, 2 a 3 semanas. É uma corrida desesperada contra o tempo, e o relógio está correndo rápido demais. E a ciência, a literatura veterinária não alivia. A frase é essa aí e ela resume tudo. O prognóstico para gatos infectados é grave, não tem meio termo. Embora alguns gatos consigam sobreviver, para a esmagadora maioria, essa infecção é basicamente uma sentença de morte. Durante muito tempo, simplesmente não existia um tratamento que funcionasse. Hoje, felizmente, existe uma luz no fim do túnel. Já se sabe de uma combinação de medicamentos que aumenta bastante as chances de sobrevivência. Mas o sucesso depende totalmente de um diagnóstico muito rápido e de cuidados de suporte intensivos, como transfusão de sangue, por exemplo. A batalha ainda é muito difícil. E para fechar, a gente fica com um mistério bem intrigante. As mesmas pesquisas que mostram o quão grave é essa doença também dizem que, até hoje, nunca encontraram esse parasita em cães ou em humanos. Fica a pergunta no ar, né? Por que ele é tão devastador para os gatos especificamente, mas parece ignorar completamente outras espécies? É uma daquelas perguntas que fazem a gente pensar em quantos segredos a natureza ainda guarda.